Você acredita que a polícia nos conta tudo o que encontra nas patrulhas de rotina. O que você está prestes a ver hoje desafia qualquer lógica e treinamento militar. Imagine abordar um veículo e dar de cara com uma menina cujo rosto não é humano, ou ver um oficial veterano simplesmente desaparecer da existência após um clarão inexplicável diante da câmera de patrulha. Mas antes de irmos para os detalhes, quero lançar uma polêmica que divide opiniões na internet. Muitos especialistas afirmam que casos como o do ônibus fantasma, onde crianças sumiram em segundos deixando apenas as mochilas para trás, são, na verdade, falhas deliberadas na edição para esconder crimes reais ou experimentos secretos. Diga o que você pensa nos comentários agora. Você acredita que essas imagens são provas irrefutáveis do sobrenatural ou são apenas montagens bem feitas para enganar o público? Escreva real ou fake, e vamos ver quem ganha essa discussão. Prepare-se, pois o caso final da nossa lista envolve algo invisível tocando um policial, e a reação dele é algo que você nunca vai esquecer. O pé grande no carro. Uma câmera corporal de um policial registrou uma parada de trânsito no mínimo curiosa. Durante a abordagem, os oficiais perceberam algo incomum no banco traseiro do veículo. À primeira vista, parecia uma criatura semelhante ao lendário Pé Grande. Quando o carro foi finalmente parado, a surpresa veio à tona. Tratava-se de um homem usando uma fantasia completa da criatura. Assim que a porta se abriu, ele saltou para fora e disparou em direção à estrada movimentada, correndo de maneira estranha e desajeitada. Os policiais iniciaram a perseguição, mas a gravação foi interrompida antes que o desfecho fosse revelado. A cena inteira parecia surreal, levantando uma pergunta inquietante: por que alguém se vestiria daquela forma e fugiria no meio do trânsito? O monge gritando. Em uma estrada silenciosa, tarde da noite, uma viatura policial seguia tranquilamente quando os oficiais avistaram uma figura solitária mais à frente. Era um monge, imóvel, parado bem no centro da pista. Eles reduziram a velocidade, tentando entender a situação. Antes que pudessem reagir, o homem se curvou lentamente e, de repente, soltou um grito aterrador, quase inumano. Em seguida, num movimento brusco e inesperado, entrou na viatura. A filmagem termina naquele instante, deixando o restante dos acontecimentos envolto em mistério. A rapidez da cena torna ainda mais perturbadora e, mesmo revendo o vídeo, seus movimentos e sons não parecem naturais. Bruxaria no carro. Após receberem uma denúncia de comportamento estranho, policiais se dirigiram até um carro estacionado próximo a uma residência. Ao abrirem a porta, encontraram uma mulher sentada no banco traseiro, vestida de forma incomum e quase sem reação. Durante a abordagem, diversos objetos caíram no chão. Mais tarde, os agentes relataram que se tratava de itens associados à bruxaria, cuidadosamente organizados dentro do veículo. A mulher permaneceu em silêncio enquanto tudo era examinado. A cena era inquietante e levantava uma pergunta perturbadora: por que alguém realizaria rituais dentro de um carro, estacionado tão perto da casa de outra pessoa? A figura infantil na igreja. Durante uma ronda noturna, um segurança caminhava pelos corredores silenciosos de uma igreja quando ouviu ruídos suaves ao fundo. Aparentemente, não havia nada fora do normal. Somente ao rever as gravações, ele percebeu algo estranho. Uma pequena figura infantil seguia à distância, deslizando silenciosamente pelo corredor. Ela não parecia ameaçadora, quase gentil, como se não quisesse ser notada. Após alguns segundos, simplesmente desapareceu. Mesmo assim, o guarda não conseguiu se livrar da sensação de que algo invisível continuava observando o local. Gritos na floresta ecoante. Tarde da noite, uma equipe policial vasculhava uma área abandonada em busca de um suspeito quando um som alto e repentino irrompeu da floresta próxima. O ruído era agudo, distorcido e impossível de identificar. Em questão de segundos, todos entraram em pânico e começaram a correr, sem olhar para trás. O som misterioso parecia persegui-los, ecoando entre as árvores. Somente quando alcançaram um local seguro diminuíram o ritmo. A floresta voltou ao silêncio absoluto, e a origem do grito jamais foi descoberta. O flash que fez o policial desaparecer. A câmera do painel de uma viatura estadual registrou um momento inexplicável durante uma abordagem na estrada. Um policial se aproximou do veículo e iluminou o interior com sua lanterna, permanecendo próximo à porta. De repente, um clarão intenso tomou conta da imagem. Por um instante, tudo foi engolido pela luz. No segundo seguinte, o policial havia desaparecido do enquadramento. A cena permaneceu imóvel, sem qualquer sinal de movimento no local onde ele estivera. O silêncio que se seguiu ao flash tornou o vídeo ainda mais inquietante, deixando quem assiste sem entender o que realmente aconteceu. Figura de olhos vermelhos na janela.
Durante uma patrulha noturna aparentemente tranquila, um policial percebeu algo estranho do lado de fora de sua viatura. Uma figura escura surgiu repentinamente junto à janela, pressionando o rosto contra o vidro. Seus olhos vermelhos pareciam brilhar na escuridão, encarando-o sem piscar. Assustado, ele rapidamente acionou a câmera para registrar o ocorrido. No entanto, em questão de segundos, a figura desapareceu sem deixar qualquer vestígio. O vídeo se espalhou pela internet pouco depois. O policial nunca deu mais detalhes, e o silêncio em torno do caso só aumentou o mistério. Comportamento estranho. No fim de uma noite, um grupo de amigos pediu ajuda à polícia após perceber que um deles estava agindo de maneira incomum. Quando os agentes chegaram, notaram imediatamente o olhar distante e os movimentos irregulares do rapaz, que pareciam não seguir um padrão natural. Era difícil compreender o que estava acontecendo, mas sua presença causava um desconforto difícil de explicar. Nem os policiais nem os amigos souberam como reagir. Quando tudo finalmente se acalmou, restou apenas uma sensação inquietante e a dúvida sobre o que realmente havia ocorrido. Presença nebulosa no chão. Após receber uma ligação de Irene Bedar relatando atividade estranha em sua casa, um policial foi enviado ao local. Conhecida por ser a voz da personagem Pocahontas, ela explicou a situação de forma calma e aparentemente normal. O agente começou a vistoriar os cômodos, sem encontrar nada fora do comum. Até que, de repente, um grito ecoou de um dos quartos. Irene saiu correndo, visivelmente abalada. No instante em que o policial avançou, uma forma escura e nebulosa pareceu se desprender dela e afundar silenciosamente no chão. Não houve barulho nem dramatização, apenas um movimento rápido e inexplicável. Ele permaneceu parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. A gravação termina ali, sem qualquer resposta. Conversa na porta vazia. Câmeras de segurança registraram um guarda parado na entrada de um prédio, conversando tranquilamente, como se alguém estivesse bem à sua frente. Na sala de monitoramento, 2 gerentes acompanhavam tudo ao vivo e ficaram confusos. A porta parecia completamente vazia. Pelo rádio, perguntaram com quem ele estava falando. O guarda respondeu que era uma senhora idosa que costumava passar por ali. Eles informaram imediatamente que não havia ninguém nas imagens. Houve um breve silêncio. Então, o guarda se virou lentamente para o espaço vazio ao seu lado. Sem dizer uma palavra, afastou-se e, de repente, correu para fora do campo de visão. Sua reação permaneceu na memória dos gerentes por muito tempo. Mão na janela embaçada. Durante uma verificação de rotina no fim da noite, um policial notou um carro parado no meio da estrada. As janelas estavam completamente embaçadas e uma música alta vinha de dentro. Ao se aproximar para investigar, algo inesperado aconteceu. Uma mão pálida pressionou o vidro por um breve instante e desapareceu. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para deixá-lo paralisado. Ele permaneceu imóvel, tentando entender o que tinha visto. O silêncio voltou a dominar o local, mas nada parecia normal depois daquele momento. Mistério no banco da frente. Em uma patrulha noturna, um policial percebeu um veículo estacionado de maneira suspeita. Dentro, uma jovem ocupava o banco da frente, movendo o corpo de formas estranhas e desconfortáveis. Seus movimentos pareciam impossíveis. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Bateu na janela e chamou por ela, sem obter resposta. O movimento continuou, lento e perturbador. Decidindo pedir reforços, o policial se afastou por alguns instantes. Quando voltou, o banco estava vazio. O carro permanecia intocado, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Sósia da estátua. Certa noite, um grupo de amigos caminhava por uma estrada tranquila e parou em frente a uma estátua de um policial que havia servido na região. Entre risadas e brincadeiras, começaram a tirar fotos, sem levar o momento muito a sério. Até que perceberam algo estranho. Uma figura estava parada nas proximidades. Ela era idêntica à estátua, com a mesma postura, a mesma aparência, o mesmo olhar vazio. Por alguns segundos, permaneceu ali, observando-os em silêncio. Em pânico, os amigos recuaram e fugiram. O vídeo deixou uma sensação de tensão profunda, principalmente por causa da semelhança assustadora entre a figura e a escultura. Máquinas de exercício assombradas. Certa noite, um grupo de policiais foi chamado a um parque após moradores relatarem atividades estranhas. Ao chegarem ao local, encontraram as máquinas de exercício em movimento, tremendo e balançando como se estivessem sendo usadas por alguém invisível. Barras chacoalhavam. Assentos se moviam sozinhos. Não havia ninguém por perto. Os agentes observaram em silêncio, tentando encontrar uma explicação lógica. Nada fazia sentido. Mesmo depois que foram embora, a impressão de que o local estava vivo permaneceu com eles por muito tempo. Passageira silenciosa do carro.
Uma parada de trânsito aparentemente comum rapidamente se tornou estranha. Uma mulher estava sentada calmamente dentro do carro, que não possuía placa. Quando os policiais pediram que ela saísse, ela simplesmente ignorou. Em vez disso, pegou o celular, iniciou uma chamada de vídeo com o irmão e começou a rir, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo após várias ordens, continuou imóvel, mantendo uma calma inquietante. Nada em seu comportamento combinava com a situação, tornando a cena confusa e perturbadora de assistir. Colapso na calçada. Ao notar um carro estacionado de forma irregular, um policial decidiu abordar a motorista. A mulher saiu do veículo e caminhou diretamente em sua direção, erguendo uma das mãos em um gesto estranho. Seu rosto estava tenso, a boca escancarada. Cada passo parecia calculado, fora de lugar para aquele momento. Então, sem qualquer aviso, ela simplesmente caiu no chão diante dele. O policial hesitou, sem saber como reagir. A situação não era agressiva, apenas estranhamente desconfortável, como se algo estivesse muito errado. Figura sombria no caminhão. Durante a madrugada, em uma estrada deserta, policiais registraram uma visão perturbadora. Uma figura humana em pé na parte traseira de um caminhão em movimento. Ela estava próxima à porta, em um local onde parecia não haver apoio suficiente para se segurar. A silhueta permanecia firme, desafiando qualquer explicação lógica. Mais tarde, 4 caminhoneiros relataram ter visto a mesma figura por volta das 3h45 da manhã, em rodovias próximas a Jesus Maria, em Córdoba, na Argentina. O fato de vários testemunhos coincidirem tornou o caso ainda mais difícil de explicar. O que poderia ser aquilo? Palhaço assustador caminhando. Em 7 de outubro de 2016, uma viatura avistou 2 homens parados na calçada de uma estrada tranquila, ambos vestidos como palhaços. Ao se aproximarem, os policiais esperavam que eles fugissem, mas isso não aconteceu. Em vez disso, começaram a se afastar lentamente, com movimentos calculados e silenciosos. Seus rostos pintados, combinados ao ritmo lento dos passos, criavam uma atmosfera perturbadora. Mesmo no curto clipe, era impossível ignorar a sensação de que algo estava errado. Confronto no estacionamento. Um homem caminhava por um estacionamento quando, de repente, quebrou o retrovisor de um carro estacionado. Em seguida, inclinou-se em direção ao motorista, gritando de forma agressiva. Parecia uma tentativa clara de intimidação. O motorista, porém, manteve a calma. Abaixou-se e, ao se levantar, apontou o que parecia ser uma arma diretamente para ele. Isso foi suficiente para fazê-lo recuar e fugir. Mais tarde, descobriu-se que a arma era falsa. Ainda assim, naquele momento, a tensão parecia real, mostrando como uma situação comum pode rapidamente sair do controle. Homem debaixo do carro. Um veículo estava estacionado quando alguém percebeu algo incomum, um homem escondido embaixo dele. O proprietário se aproximou, sem imaginar o que encontraria. Foi então que a figura se revelou. A polícia chegou rapidamente e efetuou a prisão sem resistência. O vídeo termina ali, deixando no ar uma pergunta inquietante: por que alguém escolheria se esconder em um lugar tão improvável? Gritos noturnos dos Apalaches. A polícia estava em patrulha noturna nas montanhas Apalaches após relatos de ruídos estranhos. Caminhando pela floresta com suas lanternas, eles de repente ouviram gritos arrepiantes ecoando entre as árvores. O som era diferente de qualquer coisa familiar, não correspondendo a nenhum humano ou animal conhecido. Rumores de uma criatura criptídea na área estavam circulando, e esta gravação aumentou o mistério. Os policiais se moveram com cuidado, mas os ruídos continuaram na escuridão. O clipe termina ali, deixando a fonte desconhecida, e os gritos misteriosos permanecem na gravação muito depois de terminar. Orbes de luz flutuantes. Moradores perto de Mons notaram luzes incomuns pairando sobre um campo tarde da noite. O xerife rapidamente bloqueou a estrada para manter as pessoas afastadas. À distância, um grupo de orbes brilhantes movia-se lentamente pelo céu. Nenhuma explicação oficial foi dada para o fenômeno. Alguns moradores começaram a se referir a eles como orbes alienígenas, embora o que realmente eram permaneça desconhecido. Assistindo à filmagem, é difícil não se deixar levar pelo quão estranho o movimento parecia. Pânico no ônibus vazio. Uma câmera dentro de um ônibus capturou um momento estranho durante uma viagem escolar. O motorista estava levando um grupo de crianças e conversando gentilmente com elas, enquanto o ônibus seguia em frente. De repente, em apenas alguns segundos, todos os assentos estavam vazios. O motorista se levantou, caminhou pelo ônibus e verificou do lado de fora, claramente abalado. Ele imediatamente chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, eles verificaram toda a cena. Dentro, não havia crianças, apenas 45 ou 50 mochilas
mochilas espalhadas pelos assentos e pelo chão. O motorista continuava dizendo que olhou para trás e eles haviam sumido. Os policiais revisaram a filmagem e notaram um breve brilho e um lampejo de luz antes que tudo ficasse em silêncio, deixando a cena completamente vazia. Puxão invisível. A filmagem flagrou uma policial enquanto ela patrulhava a área, movendo-se com cuidado e verificando ao redor. Do nada, seu cabelo pareceu ser puxado por algo invisível. Enquanto ela se aproximava, ela avistou uma figura com cabelos longos pendurados sobre um rosto retorcido e perturbador. Pareceu fazer uma pausa e observá-la por um momento antes de desaparecer nas sombras. Ela ficou congelada, sem saber o que acabará de ver, e depois de se recompor, correu de volta para o acampamento, ainda abalada e tentando entender o breve e misterioso encontro. A figura pálida na janela. Um policial estava fazendo sua rota noturna habitual quando ruídos estranhos chamaram sua atenção para uma casa próxima. Ele se aproximou lentamente e apontou sua lanterna para uma janela, apenas para ver uma figura pálida, semelhante a um humano, parada atrás da cortina, olhando diretamente para ele. Não fez nenhum som ou movimento, apenas permaneceu imóvel. Depois de alguns momentos, ele recuou, sem saber o que acabará de testemunhar. Mesmo horas depois, ele se pegou olhando por cima do ombro, inquieto com o que ainda poderia estar lá dentro. Puxado pela sombra. Um policial foi capturado caminhando por um corredor tranquilo quando uma sombra escura de repente agarrou sua perna. Ela o puxou pelo chão com uma força surpreendente antes de desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Chocado pela força repentina, ele se levantou e correu para fora do corredor sem olhar para trás, claramente abalado pelo encontro inesperado. Criatura no campo aberto. Durante uma patrulha noturna em um campo aberto, um policial se deparou com uma figura grande e escura se movendo por perto. Para evitar chamar a atenção, ele se deitou no chão, fingindo estar inconsciente, o que pareceu impedir a criatura de reagir. Ela permaneceu perto, mas não fez nenhum movimento agressivo. Depois de alguns momentos tensos, ele lentamente se levantou e se afastou, ainda sem saber o que exatamente havia estado no campo com ele naquela noite. A perseguição do criptídeo. Uma câmera de segurança flagrou dois policiais correndo por uma trilha estreita, com a respiração pesada e os rostos tensos, enquanto uma enorme criatura criptídea de pele pálida e cauda longa se movia atrás deles. Ela os seguia constantemente, quase como se estivesse estudando cada passo deles. Os homens tropeçaram no caminho irregular algumas vezes, ajudando um ao outro a se levantar enquanto avançavam. Depois do que pareceram momentos intermináveis, eles finalmente alcançaram um local aberto e fizeram uma pausa, olhando para trás para a criatura que os havia seguido silenciosamente durante todo o caminho. Escada misteriosa. A câmera em uma área de estacionamento de um shopping abandonado capturou um momento estranho. Uma escada de metal, sozinha, começou a se mover sem ninguém por perto. Não havia vento, e o shopping estava fechado há anos. O chão estava molhado, mas não parecia que a escada estava escorregando. Em vez disso, ela se movia em rajadas lentas e constantes, quase como se algo invisível a estivesse puxando. A filmagem era estranha, não pelo que estava acontecendo, mas pelo vazio ao redor, fazendo o movimento parecer estranhamente deliberado. Figura sombria com olhos brilhantes. Uma câmera de segurança gravou uma noite tranquila em uma casa quando uma figura sombria com olhos brilhantes apareceu, movendo-se lentamente pela propriedade. A princípio, parecia alguém espreitando, talvez um ladrão, mas seus movimentos eram estranhos, rígidos e não naturais, não como uma pessoa normal. Quando a polícia chegou, eles vasculharam a área completamente, mas não encontraram nada. Os policiais saíram inquietos, sem saber o que havia estado lá. A filmagem permaneceu na mente das pessoas, principalmente porque não parecia que algo familiar havia se movido por ali naquela noite. O Skinwalker no telhado. Um homem tinha ouvido histórias sobre uma criatura estranha perto de um prédio abandonado e decidiu ver por si mesmo. No telhado, ele avistou uma figura humanoide pálida, possivelmente um Skinwalker, agachada ali, sua postura tensa e olhos afiados. Parecia observá-lo de perto, quase como se o estivesse desafiando a se aproximar. Ele rapidamente entendeu que aquele não era um lugar para ficar. Ele recuou e foi embora, ainda sem saber o que realmente havia visto lá em cima. A figura invisível no estacionamento. Tarde da noite, em uma área de estacionamento tranquila, capturou algo que os guardas nunca viram. Dois deles andavam com lanternas, investigando ruídos estranhos, verificando cada canto, mas não encontrando nada em comum. Na filmagem, uma pequena figura escura estava parada bem na frente deles. Não se moveu nem reagiu, e os guardas não a notaram de forma alguma. Alguns minutos depois, a figura desapareceu silenciosamente. O clipe fez parecer que a câmera havia gravado algo que o olho humano simplesmente não conseguia detectar. Ritual na estrada deserta.
A câmera do painel ligou enquanto um policial voltava por uma estrada deserta à tarde da noite. À frente, várias pessoas vestidas de branco eram vistas em círculo ao redor de uma pequena fogueira, completamente em silêncio. Sem saber o que estava vendo, ele diminuiu a velocidade e se aproximou. Quando seus faróis os alcançaram, eles de repente se viraram e correram em direção ao carro. O policial rapidamente deu ré em choque. Talvez estivessem fazendo um ritual secreto. Momentos depois, a estrada estava vazia novamente. Depois de verificar a área e não encontrar nada, a cena permaneceu em sua mente como algo que nunca fez muito sentido. A criatura rastejante. Durante uma patrulha noturna tranquila perto de uma área arborizada, um policial notou movimento perto das árvores. A princípio, ele presumiu que era um animal passando. Ao se aproximar, uma figura pálida começou a rastejar em sua direção em um ritmo incomumente rápido. Seu corpo se movia de forma retorcida e não natural, e parecia se assemelhar a uma mulher. O policial imediatamente recuou e voltou para seu veículo. Quando ele olhou novamente, a área estava vazia. O encontro permaneceu com ele, principalmente por causa da rapidez com que se desenrolou. Homens de terno na floresta. A câmera do painel capturou uma cena incomum enquanto um policial dirigia por uma estrada escura. Dois homens de terno, cada um segurando uma maleta, caminhavam calmamente a princípio. Quando o carro da patrulha se aproximou e os faróis os alcançaram, eles de repente começaram a correr. A mudança repentina em seu comportamento fez o policial diminuir a velocidade. Quando ele parou o veículo, várias outras pessoas saíram da floresta próxima. Um grupo maior estava reunido na penumbra, estranhamente silencioso e imóvel. O cenário parecia organizado, quase ritualístico. O policial permaneceu dentro de seu carro, observando a cena se desenrolar. É difícil ignorar o que acabamos de ver. Seja uma falha na Matrix, rituais ocultos ou algo que a ciência ainda não consegue explicar, uma coisa é certa: a calada da noite esconde segredos que a maioria de nós não está preparada para enfrentar. Mas a pergunta que fica no ar é: qual desses casos foi o mais perturbador para você? O oficial que simplesmente se desvaneceu na frente da câmera, ou aquela figura de olhos brilhantes que parecia estar esperando por alguém? Se você gosta de explorar o lado obscuro da realidade e não tem medo de descobrir o que acontece quando as luzes se apagam, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações. Aqui, nós não apenas mostramos os fatos, nós questionamos a realidade. E não vá embora ainda. No próximo vídeo, vamos analisar arquivos vazados de câmeras de segurança de hospitais abandonados que foram selados por décadas. Você tem coragem de assistir? Obrigado por acompanhar até aqui. Fique atento, pois o que é invisível aos olhos, a câmera sempre acaba captando. Até a próxima!